Vamos lá então, professor Moraes, na questão número 2, no módulo 5 de magnetismo. Saiba o que é a AMAS, Anomalia Magnética do Atlântico Sul. A sigla AMAS significa Anomalia Magnética do Atlântico Sul, uma espécie de defasagem na proteção magnética da Terra localizada sobre o Atlântico Sul, mais especificamente nas regiões sul e sudeste do Brasil, faixa que se estende até o continente africano. Então, lembrando para você que a Terra é um grande ímã, não porque tem um núcleo de ferro, mas porque tem íons de ferro em movimento graças à rotação da Terra. Então, o que acontece? A Terra, com esse movimento, ela consegue ter uma proteção gerada pelo campo magnético, que você deve lembrar que as linhas de força saem aqui do sul geográfico e vão lá para o norte geográfico. Essas são nossas linhas de força. Muito bem desenhadinho, inclusive, você está vendo, né? E é isso que dá uma proteção para a gente das partículas carregadas eletricamente que vêm do Sol. Então, o que acontece? É uma proteção que você tem, porque à medida que elas entram aqui, elas acabam, pelo próprio ângulo, ganhando um movimento helicoidal uniforme, que é o MHU, e vão perdendo energia e acabam sendo jogadas ou para o norte ou para o sul geográfico. E, logicamente, a gente tem alguns eventos por causa dessa energia das partículas que produzem, inclusive, a aurora boreal, né? Como a gente já bem sabe. Então, vamos lá. Para entender o fenômeno, especialistas estudam o campo magnético do planeta, que é gerado no núcleo de ferro líquido superaquecido e pelo menos 3.000 km de profundidade. O campo magnético é uma espécie de escudo protetor contra a radiação cósmica e eventos solares e surge a partir das correntes elétricas na região, entre outros fatores. Comparando aos locais em que o campo magnético está inalterado, as regiões afetadas pela AMAS são atravessadas por um fluxo maior de quê? Então, a gente precisa saber que se ela sofre um desvio, significa dizer que você tem uma carga elétrica que tem movimento e que está imersa, que vai atravessar um campo magnético segundo um ângulo que eu vou chamar de θ. Isso daí é a força magnética sobre cargas, aquela da lei de Lorentz. Então vamos lá. Você vai ter um fluxo maior de ondas eletromagnéticas? Não. De partículas solares carregadas eletricamente? Sim, porque a partícula tem que ter carga elétrica para ter movimento, para poder interagir com o campo magnético da Terra. Então, a alternativa correta é a letra B de bola. Radiações ionizantes na área do ultravioleta, isso é verdade. As radiações ionizantes estão na área do ultravioleta, mas não é isso que vai acontecer. São partículas carregadas. E radiações térmicas na faixa do infravermelho? Você tem, mas você já sabe que ele atravessa a atmosfera. Nêutron? Não, nêutron não tem nem carga elétrica. Para ter força magnética, a carga tem que ser diferente de zero e ela não pode ser colocada, ela tem que ser lançada. Ela tem que ter uma velocidade diferente de zero.